Olá, pessoal! Estamos aqui então no segundo episódio do programa Fala Flaviana com Escola de Paz. Hoje com a Vanessa e com a Cíntia, mãe de nossas alunas aqui do Colégio Modelo, que vocês já acompanharam no primeiro episódio. E a gente tem muito que tricotar e muito que falar, né? Sobre a série Adolescentes, né? Adolescência. Quero saber agora de vocês em relação à série. O que realmente você acha, Cíntia, que levou, a gente viu lá todas as possibilidades, mas o que você acha que foi o que desencadeou a levar esse menino a cometer aquele crime? Eu penso que ao final, né, a força motriz dele, né, o que moveu foi a questão da rejeição, né? Porque isso faz parte da adolescência, né? E nós temos as gerações agora são diferentes das nossas. Eu tenho 48, quase, né, 49 anos. Então, assim, são gerações que estão perdendo a capacidade Controle emocional, de né? controle emocional, mas assim, de interação. Empatia, Como que chega na menina para conversar, como que lida com o fora que levou, tudo atrás de uma tela. porque é fácil você digitar. É muito fácil. Você não tá olhando para a reação da Do outro. pessoa, você não tá vendo o desconforto ou a aceitação. Aqui eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, é bem isso. Eu não tô vendo o outro sofrer, Exatamente. né? A gente vive uma era assim meio sombria, né, do discurso de ódio, né, Sim, do que tá na rede tudo pode, terra sem lei. E é isso exato. que a gente precisa. E tenha também a falta da regulação, né, das redes, que é o que também, né, os Sim. governos dos países têm que olhar, né? Olha, eu tô lendo um livro que chama A Geração Ansiosa, recomendo para todos vocês. E que ele traz muito forte a questão da vinda do smartphone a partir de 2010. O quanto essa geração foi impactada, Uhum, né? Porque é ali que você tem todas as informações, que você fala, que você vê comportamentos e você reproduz aquilo que você pensa sem realmente estar olhando no outro, exato. né? É bem difícil. O que você acha, Vanessa, também? O que foi que levou o gatilho mesmo para levar esse menino a cometer um crime? Eu acredito muito que foi também essa questão de rejeição, de quanto ele se sentia excluído e, né, tendo ali, sofrendo, né, esse sofrimento que ele estava muito sozinho, um sentimento de solidão, né? Solidão, como que ele faz para se ver livre daquilo, de se sentir assim, né? Só. E como o adolescente se sente, realmente, a gente já falamos disso, né? Se sentem estranhos, não se identificam, não identifica o próprio corpo, não consegue lidar nem com sentimentos. Às vezes sou criança, às vezes eu quero ser adulto, às vezes a gente trata como criança, às vezes a gente trata como adulto, né? Tem toda uma questão hormonal, biológica acontecendo ao mesmo tempo, a cabecinha, né? Eu brinco e falo assim: olha, gente, Flaviana, a minha infância maravilhosa, tive presença de avós, foi maravilhosa. A minha adolescência eu não gostei. Porque acho que por conta de toda essa incerteza de quem a gente é e o que a gente tá buscando, né? Então eu lembro muito mais de momentos afetivos e gostosos da minha infância do que a minha adolescência. Engraçado, Uhum, né? E hoje eu sim, paro pra pensar, por que eu não gostava da minha adolescência? Eu não tive problemas assim, a gente não tinha esse mundo aberto, a gente tinha que se relacionar, falar, pai colocava regra, tinha hora pra chegar em casa, tinha que sim, limpar a casa, né? A gente Sim. tinha toda exato. uma dinâmica muito diferente, né? Não tive perdas, não tive sofrimento, mas não, na adolescência não foi uma coisa que eu falo, ai, que delícia, minha época de adolescente foi muito gostosa. Eu acho que hoje eu vejo porque eu tinha muitas incertezas, né? Depois que a gente se torna um pouco mais, e daí Aí, tem a maturação do cérebro que sim, você consegue ver, né? O sim. que a gente passa. Vocês acham, a gente já conversou no primeiro episódio, mas eu acho que é bom reforçar aqui, né? Que eu acho que esse é um ponto bem importante para nós pais. Vocês acham que uma criança ou um adolescente é capaz de mentir e sustentar essa mentira por muito tempo, como ele sustentou? O que vocês acham? Não, eu não creio que dá para afirmar, porque assim, cada um tem uma história, cada um tem uma personalidade, um é mais dissimulado, o outro não conseguiria. A minha, por exemplo, eu sei que se eu apertasse certas coisas, ela não ia segurar por muito tempo, mas eu não posso afirmar que o jovem ou o adolescente, porque é muito variável, né? E aí eu não teria uma resposta para isso. Eu acho que é, né? Se fosse com a gente, eu acho que também seria.
dependendo da Da situação, da situação, da gravidade, assim, de circunstância. qual tipo de mentira é, Porque ele né? chama muita atenção, né? O tanto que ele nega, né? Nega os fatos que estão ali claros, tanto que aquele policial fala, eu preciso entender o que levou esse menino a cometer um fato que ele está negando tanto. Tanto que tem, eu não cheguei a assistir esse episódio, mas eu vi que tem alguns YouTubers lá, né, Uhum. produtores de conteúdo, falando que ele tem psicopatia. Não cheguei a ver esse episódio, mas assim, talvez, porque o psicopata ele consegue criar todo um cenário. Então, eu não Muito, sei, não saberia dizer se muito ele frio. Você tem, sentiu isso, Vanessa, da parte dele? Também uma frieza em alguns momentos com o Sim, fato, em e assumir. tem um dos episódios quando tem a psicóloga conversando com ele e ela tá tentando ali ver um outro lado e talvez defendê-lo, né, Dando proteção pra dando ele, né? proteção para Dizendo. ele e ele de repente ele mostra as garras, digamos assim, né, que não é nada inocente. É uma questão muito forte de personalidade ali Sim, também, né? A gente viu trazendo questões, a relação escola, né? Como tudo ali aconteceu que me deixou sufocada de ver aquela escola. E eu também conversei com outras pessoas que falaram, isso existe, existe aqui. Eu falo, mas a minha escola não é assim, né? sim, Porque me impactou o comportamento de exatamente. alunos e comportamento dos professores, né? Horrível. Tem a questão da família, desse pai, dessa mãe que trabalha um monte, né? Que tá dentro do quarto, tá tudo ok. De um pai que é super legal, mas que tem rompantes também de sim. agressividade, e esse menino Explosão. repete alguns momentos esse comportamento, E né? aí a importância de como comunidade como um todo, a gente está muito atento, porque nós como mães, né, pais, enfim, a gente tem que estar um olhar atento e se distanciar um pouco do para ver, não, Perfeito. é o nosso filho mesmo. E como escola também, né? Peraí, nas outras tem a minha não, então deixa eu me distanciar um pouco, deixa eu analisar também um Deixa eu pouco para ver analisar. o que Deixa que eu tá ouvir rolando. essa escola, deixa eu ir até a escola para ver qual é a percepção que tem do meu filho, como que estão as Uhum. coisas. Porque hoje, a gente tem uma grande dificuldade aqui na escola. Alguns anos atrás, antes dos smartphones, os nossos adolescentes, a gente sentia e sabia o que eles estavam sentindo. Então, tinha briga no recreio da escola. Eles se batiam. Né? Quantas vezes você para que vai ter briga, eu não vou te pegar na esquina, sai o Fabrício, sai eu, vai pegar na esquina. A gente sabia, porque não estava escondido atrás de uma tela. A gente entendia o que estava acontecendo. Então a gente sabia que aquele aluno estava com problema, a gente sabia que ali ia dar confusão, já chamava os pais. Hoje, quando nós também descobrimos o que está acontecendo, eles já cancelaram um, já tem o outro sofrendo, o outro já está se cortando, né? Quando a escola Sim. consegue entrar, Uhum. a gente, meu Deus, já é tarde, né? Como os Sim, pais, a gente sente como sim. os pais. A gente acha que às vezes está tudo bem. E pior ainda, né? Em casa, tá quieto, tá sozinho. Aqui tá em conjunto, né? Aqui tá em sociedade. Por isso que eu sempre falo pros pais. Flaviana, mas em casa não é assim. Claro, em casa ele é sozinho. Aqui eles juntam forças. Aqui é o lugar E é outro grupo, é né? outro O grupo grupo. familiar, a gente tem um comportamento. Nós também, né? No Sim, teu grupo de Exatamente. trabalho, cada um aqui tem um E comportamento. E eles, exatamente. E né? eles tentam aqui também fazer aquilo que sabem que em casa o pai e a mãe tá de olho fazendo. Aqui eu junto forças e vou fazer. E aí é o nosso papel reforçar, né, o que está acontecendo nessa questão educacional dessas crianças. Mas hoje é muito difícil a gente medir. Quando a gente vê o Sim. estrago já está feito. Né? Isso que a gente tem um programa, isso que a gente está sempre alerta, os professores estão sempre trazendo, ó, fulano não tá legal, a gente percebeu isso aqui, olha, a gente que tem filhos aqui na escola é uma maravilha, né? Uhum. Porque a gente fica lá na hora da... Quando a gente tá lavando uma louça, elas estão fofocando, a gente só fica aqui, ó, Aham. pegando informações, e é a melhor coisa, porque eu corro aqui, chega, Fábio, eu vi uma coisa lá em casa, ó, chama Fábio, vamos se atentar a isso. É maravilhoso, vocês não têm Eu já noção, pergunto né? pra minha filha, né? Esses dias eu perguntei pra ela, tá tendo bullying lá no teu colégio, na tua sala? Ela falou assim, não, que eu saiba, não. Então eu vou tentando, mas eu não sei se, A gente tem que ficar atento às né? conversas, né? Aquela ideia, quando vocês vão ver, agora eles começam com festinhas de 15 anos. Eu sempre falo, levem e busquem, e leve todo mundo, porque daí no carro eles contam, eles começam a falar entre eles o que Aham. aconteceu e a gente fica sabendo de tudo sem a gente perguntar. É desse jeito que a gente tem que ir Sim, medindo, sim. né? E estando. Mas falando, né, da questão da personalidade, sim, esse menino mostra uma personalidade, né, muito fria, uma psicopatia, a gente não vai a fundo, né?
a Ministério não traz isso. Eu Sim. também quero dialogar com uma psicóloga Sim. sobre, pra gente entender. Se dá para ter subsídio para avaliar, né? É, porque ali aparece um crime horroroso. Ele foi no pior, esse autor trouxe a pior consequência de um comportamento de um adolescente que não demonstra, né? Nada que preocupava a família. Mas ali no contexto escolar, por exemplo, quantos comportamentos de alunos eu vejo aqui? Não daquela forma, mas então, assim, o meu filho talvez não é o que vai cometer o crime, mas é aquele que tá tirando sarro, Sim. né? É aquele que tá judiando, fazendo cyberbullying com o Sim. outro. E a gente tem que se atentar, né? Então, até quando eu trouxe essa questão da mentira, é porque a gente não quer acreditar realmente que eles possam sustentar uma mentira, mas eles tiram o corpo fora. E como eles têm hoje símbolos, né? Os símbolos. Os símbolos que falam. Você Desesperador. acha que é uma coisa, você mãe lá olhando, nossa, que amor. E na verdade não era Não. amor, né? Era só ódio. É isso que eu digo. Antes eles se xingavam, brigavam na escola. Hoje um coraçãozinho a gente não sabe mais o que Não, significa, não sabe o que é. né? Então é bem preocupante, né? Deixa aí um alerta muito, muito grande na gente mesmo. E meninas, aí pra gente finalizar, né? O que depois de assistirem essa série, como vocês veem o adolescente de vocês e o que vocês mudaram como mãe? Né? Porque alguma coisa impactou na gente, a gente fala, opa, alguma coisa daqui. Eu fiquei processando aquela série dias, não conseguia pensar em outra coisa. Né? E aí fazendo essa comparação, essa reflexão com as minhas filhas e com a escola. Isso pegou muito a escola para mim também. Como que vocês se sentem mães depois de assistirem essa série? Eu ainda tô angustiada com essa questão de eu preciso controlar mais, mas ao mesmo tempo, como eu sou mãe solo, né, o pai é bem ausente, né? Ausente. Eu também não quero distanciar minha filha de mim. Né? Então, eu tô nessa angústia, assim, que eu quero trabalhar na minha terapia essa semana. Então, como que eu vou? Porque eu sei que eu preciso segurar mais, já reduzir tempo de tela, né? Já que tava meio... Porque também eu trabalho um monte em casa, eu sou professora, então eu tenho mil coisas para Sim. fazer. Enquanto ela tá no celular, nós pais, o filho tá ali, tá ocupado. Na verdade, foi E esse é o mal que esse é o aconteceu com a mal de nossa todo geração mundo, de né? pais. De Porque todo mundo. hoje nós sabemos o quanto mal uma tela faz. Mas alguns anos atrás, né, a gente achava que era a solução dos nossos problemas. Sim. Então, assim, às vezes eu me culpo também, mas eu falo, mas peraí, eu também fui vítima. Porque pra mim, como pra vocês, estava tudo certo. Tá quietinha do meu lado, assistindo um desenho, né? Nós Sim. somos a geração que pegou o mundo sem internet ainda, né? Nós fizemos bem a transição, A Exato, transição ali, do sem com internet. Então, nós estamos aprendendo no processo também. Sim. A como lidar com tudo. Acho que fica, inclusive, um alerta. Esses dias nós trouxemos uma pediatra aqui, doutora Fabiana Benieri, para falar com as mães da educação infantil, sobre desenvolvimento infantil. E eu falei para ela, tem que entrar no assunto das telas, né? E eu falei muito com as mães, olha, a nossa geração está sofrendo porque nós estamos vendo uma consequência, porque nós não sabíamos como lidar. Nós não somos pais negligentes. Pra gente estava tudo bem. Né? Aí veio o boom, agora a gente vendo geração ansiosa, crianças doentes, alto índice de suicídio, né? Violência. Vocês que são mães de criança pequena, né? Vocês já estão vendo o resultado, então façam diferente. Porque nós não tivemos essa orientação. Sim. Né? Quando a gente viu nossos filhos, a gente segurou um pouco, mas daqui a pouco tava com o celular na mão, daqui a pouco tava com a rede social, daqui a pouco tava quietinho no seu quarto, e pra gente, maravilha, enquanto eu tô trabalhando. É uma carga muito grande, que a mulher trabalha 3 Exatamente, vezes mais, né? exatamente. Aquela história, né? Os pratinhos. Os Aí pratinhos. o filho lá, ele tá dando um momento de sossego pra você. Não tá lá, Isso. mãe, milhões de vezes, né? Exatamente. Porque ele fica entretido, mas que preço que a Que gente preço vai nós pagar? estamos pagando? Né? Você falou do livro, tem outro livro chamado Nação Dopamina, que é muito legal também. Já ouvi. Que é né, você passar muitos vídeos e aquilo tá... Nós O teu estudamos. cérebro tá querendo mais e mais Cada vez estímulo mais. curto. Nós estudamos esse ano, no início do ano, na Semana Pedagógica, eu trouxe um professor para falar com os meus professores, ensinar o que acontece com o cérebro de uma criança e de um adolescente que fica atrás de uma tela. Até porque a gente ia ter que trabalhar a proibição do celular e a gente sabia que ia ter alunos que ia surtar, porque eles estão viciados.
Então a gente teve que trazer. Então falamos muito, estudamos muito neurociência, né? Trouxemos muita questão. Gente, é a dopamina. E se a gente também não se controla, porque daí eu comecei a observar depois Gente em desse casa. boom. Eu falei, meu Deus, eu não vivo sem o celular. Esquece o celular. Não, esqueci meu celular, acabou minha vida. Eu falei, olha, não são só eles, como nós também estamos dependentes. Primeira coisa E que a gente tem pega é que controle. o nosso despertador é o celular, né? Não tem mais despertador antigo. Aí você já entra pra ver se tem alguma coisa. Já cedinho, gente. Isso é insano, né? Então nós todos estamos no mesmo. Só Então, que a gente já tá com o cérebro maduro. tem uma... Isso, a gente tem um Eles, pouco o mais de problema maturidade. é toda essa carga que influencia na personalidade, em tudo. Então, fica aí pra gente, né, uma reflexão. Como que nós, mães, né, estamos lidando e vamos lidar com o celular, com as telas, que não vai sumir, não vai deixar de existir. Então, de que outra forma a gente pode estar muito mais próximo dos nossos filhos, né? Lá em casa, eu tenho muito isso de eu tenho que estar com o meu celular o tempo inteiro ligado, inclusive de madrugada, porque eu fotografo nascimentos. Então, eu estou de plantão o tempo inteiro, estou tendo que estar ligado no celular o tempo inteiro. E aí, uma coisa que eu fiz foi ter um relógio, né? Que eu olho assim, não é nada, não é parto, não é nascimento, então ele tá lá no canto dele o celular, eu vou ficar aqui com a minha filha terminando o joguinho. Isso. Então, a Porque gente, a gente fica refém, né, Vanessa? Também toda hora, né? sim, ficando... Acendeu uma luzinha, a gente... Alerta, Deixa eu né? ver o que A que é, gente deixa fica eu ver nesse o que estado de é. alerta que daí aumenta o nosso hormônio do estresse, né, Sim. gente? Você tá alerta. É verdade. Olha, meninas, quanta coisa a gente poderia continuar conversando, né? Muito legal. Gostei muito de ter vocês aqui. Eu fico muito feliz como gestora de escola de saber que tem mães muito atentas e que a gente pensa muito igual, né? Isso me engrandece em saber que a gente pode continuar lutando pela nossa comunidade escolar, né? Que a gente tem o mesmo objetivo, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos alunos e que nós temos as mesmas dores, né? Sim. Acho que a gente vai fazer um programa só de mães aqui. Porque mãe tem muita dor, Sim. muita preocupação. E são as Sim. mesmas, muda só o nome do filho e o sobrenome. Exato. Né? E a gente pode fazer muita troca, né? Então eu quero agradecer imensamente vocês, né, estarem uma tarde. Vocês pararam o dia de vocês para vir estar aqui conversando comigo sobre adolescência. Vocês sabem quanto os filhos de vocês já saem na frente? Como eles são, Esse né, é beneficiados, importante. né? Sim. Eu sei, gente, não tô falando das outras mães, não, mas todo mundo trabalha, eu sei, é uma loucura, mas eu sei do esforço também de vocês estarem aqui, falar, vou parar meu tempo para ir lá na escola para ouvir o que eles têm que falar sobre adolescência. E, na verdade, a gente quis mais é que vocês falassem também, para a gente poder fazer essa troca. Então, eu fico Sim. muito feliz, né? E vamos estar sempre juntos, unidos, em escola e família, né? Uma só, para a gente poder colocar aí pessoas, cidadãos no mundo, para fazer esse mundo cada vez melhor, estarem saudáveis emocionalmente, né? Sim. A gente tem esse olhar muito grande aqui na escola, em prepará-los. Não é para fazer um exame quando saírem daqui, um Enem ou um vestibular, isso faz parte da vida, eles vão ter que fazer. E tem que dar Sim. bom resultado. Mas formar cidadão, né? formar cidadãos. É como essas crianças, depois que passarem por esse Enem, por esse vestibular, que pessoas que elas vão ser lá fora? E ter uma consciência crítica delas e dos outros, né? Pra não entrar no caminho, ir com a onda de amigos, ir na onda de alguém que não tá tão consciente ainda dos Exatamente. resultados, né? Isso aí, é colocar em prática os valores que a gente vem, né, trabalhando com eles, né? Sim. Então, estamos juntos. Muito obrigada, adorei, acho que a gente Foi vai muito marcar bom. mais, mas vamos mudar, café com a Flaviana, acho que vai ser mais legal, né? Exatamente. Mas foi muito bacana ter vocês aqui, muito obrigada pelo tempo, Obrigada pelo parabéns convite. pela educação, né, que vocês dão para os filhos de vocês, esse cuidado, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi a temática, falei, nossa, a escola tá muito antenada. Gente, Que a gente não fala outra importante. coisa. Exato. Sala dos professores, ninguém tá falando de nota, a gente tá falando sobre o desenvolvimento, sobre o que tá acontecendo, aquele aluno tá assim, aquele aluno tá daquele O jeito, que dá pra trazer? o que dá pra fazer. Eu tenho o Hamilton que dá esse suporte, esse ano eu trouxe a Fabiane, uma amiga minha, anos da educação, falei, vem trabalhar comigo, eu quero você na orientação. Então, ela e o Hamilton trabalham muito próximos, ela com os coordenadores, então ela tá sempre também atenta, atende um aqui, atende um ali, e assim a gente vai, né, protegendo e dando suporte para as famílias e Sim. para os nossas crianças, nossos adolescentes. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado, como eu falei, se quiserem trazer alguns assuntos, escreve para a gente senta aqui, faz um debate, todos serão sempre muito bem-vindos. Escola é espaço de diálogo, não só com o aluno,
com a família também. A gente também precisa desse tempinho, né, de mãe para desabafar e fazer Foi trocas, ótimo. né? Que bom, Exatamente. então. Gente, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Obrigada.